No ar, mais uma edição do 360. Fé, devoção e amor ao próximo. Essas são algumas palavras que marcam a trajetória da nossa convidada de hoje, que é a Maria Eulalie. Fundadora e participante ativa do Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá, ela vai conversar conosco sobre essa iniciativa e sobre outros projetos fundamentais para a nossa cidade. Eu sou o Alexandre e esse é o podcast 360. Maria Eulalie, seja muito bem-vinda ao 360. Um grande prazer te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Alexandre. O prazer é todo meu. Maria Eulalie participa da coordenação dos nossos bancos Madre Teresa de Calcutá. Bancos, né? Queria começar te perguntando de onde veio essa missão para poder fundar essas iniciativas tão importantes para a nossa cidade. Na verdade, a missão é de Deus. Ele que chama, né? Todo chamado de Deus é um bem para a gente, é um bem para todos. Mas o padre Mário Prebianca é que me pediu uma vez para a gente fundar um banco de alimentos. Porque os pobres iam ali no bispado e ele não tinha alimentos. Então, nós organizamos no aniversário da cidade e lançamos um banco de alimentos para atender 50 famílias. Fizemos vitrinas de caridade por toda a cidade, as esquinas assim, fomos pedindo a comunidade, como sempre, respondeu muito bem. E eu pedi ao quartel, pedi ao general um caminhão, e aí arrecadamos para 200 famílias. Então, o banco já iniciou ajudando 200 famílias. Iniciou grandioso. Grandioso. E hoje atende 1.400 famílias. Foi o primeiro banco, foi o de alimentos. Foi o primeiro banco. Que ano mais ou menos essa? Faz 23 anos. 23 foi anos. 2006. E a partir disso, as outras iniciativas foram surgindo. E sempre assim, de pessoas da comunidade, isso aqui é bonito, né? Depois o doutor Simão Alper me chamou, porque as crianças morreram muito, né? Por causa do problema do leite, alergia ao leite materno, a proteína da vaca. E então, nós fundamos o Banco de Leite Madre Teresa de Calcutá. Leite caro, né? Um leite é difícil para mim, a menina dos meus olhos, porque é um banco que está salvando as crianças. Um dado assim, muito importante que eu acho é que desde que a gente fundou, nenhuma criança mais foi a óbito na cidade. Ele era secretário da Saúde, né, há 20 anos atrás, e ele se preocupava muito com isso. E até hoje ele está conosco. Hoje ele está nos ajudando no banco de remédios, mas atende também as crianças ali. Então, é o leite de soja, o leite sem lactose. São leites muito caros. Nós hoje estamos com 50 crianças, né? Então, alguns adultos também já vieram, a FAO está nos mandando, alguns adultos. Então, a gente nunca diz não. Nosso banco é o banco do sim. O Dom Gê me dizia que era o banco dos milagres. E é. Que maravilha. A gente vai vendo que todos os dias acontece um grande milagre nesse banco. E Madre Teresa de Calcutá, de onde vem essa inspiração e essa escolha que é muito simbólica também para dar nome a essas iniciativas? A ideia, a sugestão foi do padre Zilfredo, que já é falecido. Nós estávamos numa reunião, sem saber qual o nome que a gente colocaria, até alguém sugeriu João Paulo II. E o padre Zilfredo, mas essa mística tem que ser da Madre Teresa, porque é a mãe dos pobres, né? A Santa das Sarjetas, né? Que cuidou daqueles que o Dom Gê pediu que nós não dessemos para instituições, que a gente atendesse aqueles mais pobres da cidade, os mais miseráveis, lá onde ninguém chega, né? Então o banco chegou lá e esse nome Madre Teresa é tudo. Nós seguimos a mística dela, a orientação dela, tudo que ela nos diz, que ela fez, com muita fé, né? Olhando na sarjeta mesmo, aqueles que às vezes até são mal vistos, né? Porque são mal cheirosas e as pessoas não gostam. Então, nós procuramos amar e levar alimentos para essas pessoas, né? Então, é muito bonito, eu acho, esse banco, sabe? Ele tem uma história linda na cidade, nos nossos corações, em todos nós trabalhamos. E é muito gratificante. E essa própria história cada vez nos dá mais força. É quando Deus nos chama para um outro banco, a gente dá o nosso sim. Total como Nossa Senhora, né? Nós também somos muito marianos, Maria Teresa também foi. Então, o sim de Maria está sempre conosco. E aí a comunidade vai, cada um, você vai ver, vão chamando e a gente vai sempre dando o nosso sim. Eulalie, tu é uma pessoa que a gente fica uma pessoa de muita fé, de muita devoção. Como surge a religião na tua vida? Como é que essa relação se deu? Meu marido, né? O Sérgio foi muito importante na minha vida. Comecei a namorar, eu tinha 13 anos, ele tinha 18. Eu vim de uma família religiosa, mas sem vivência. Meus pais respeitavam muito todos os nossos sacramentos, batismo, como primeira comunhão, todos com muita festa, festas grandes, né? Eram muito amigos do Dom Antônio,
O Antônio pedia, assim, para eles ajudavam muito o Antônio em tudo que eles podiam, eu tenho algum prédio, às vezes. Mas o Sérgio tinha uma disparidade muito grande, porque ele vem de uma família bem religiosa, de vivência, bem diferente, né? A minha sogra, que é um encanto de pessoa, era um encanto de pessoa, ia à missa diária, todos os dias. E eu admirava, assim, né? Como que ela enfrentava aqueles problemas, assim. Os problemas vinham na vida, ela com uma simplicidade, com uma fé, com uma coragem. E o Sérgio foi me trabalhando até que chegou o cursilho de Crianças Andares, em Pelotas, movimento de cursilhos. E aí ele me colocou. E até foi bastante difícil, porque eu já tinha tido alguns abortos, eu não consegui engravidar, fiz um tratamento grande em São Paulo, depois tive os abortos. E eu estava esperando o nenê, fazendo o Júnior, meu filho mais Naquele velho, momento. naquele momento. Mas eu disse, Deus me chama, eu tenho que ir. Eu não tinha muita fé, não tinha nenhuma, nem sabia bem as coisas de Deus, era desconhecido. Mas achei assim, se Deus que é amor, Deus chama, eu só sabia isso, né? Com certeza seria um bem, e realmente foi, né? Virou a chave ali, né? Ali, se não fosse o cursilho, eu seria apenas uma pessoa bem educada. Aí, conversando com você, nem tivesse aqui, com certeza eu não estaria aqui, né? Só uma pessoa bem educada, mas ali Deus me chamou e eu me dei conta, né? Porque que era o batismo, né? Ser filha de Deus e consciência de ajudar os irmãos no mundo, né? E aí fui virando a minha chave, trabalhei muito tempo no cursilho, depois veio o Emaús, aí o Dom João me chamou para o Emaús, trabalhar com jovens, né? Eu tinha um pouquinho de medo, porque eu tinha idade dos jovens, tinha 20 e pouquinos anos. Era jovem Era também, jovem tinha também. responsabilidade Exatamente. E aí de o Dom conduzir. Gêmeos, não precisa ter medo, não, tu é firme e doce. Toda a tua vida tem muita firmeza, o Dom Gêmeos me conhecia muito, tu é muito doce, é isso que o jovem precisa, né? Não é dureza, não é julgar. O padre Calazans, fundador do movimento Chamal, eu sempre dizia, o jovem não é sem vergonha, o jovem precisa de formação. E aí a gente começou a trabalhar e o movimento se instalou, e esse ano fez 50 anos, né? 50 anos de vida. Foi lindo, e levamos para todo o Rio Grande do Sul, 12 dioceses, levamos para Minas, trabalhamos em Brasília, o Sérgio foi reitor do primeiro curso de Brasília, de Emaús, e aí fomos fortalecendo, quando meus filhos todos cresceram no Emaús, nasceram, cresceram, namoraram, casaram, tudo em Emaús, né? Então foi muito bonito. E Participaram do início mesmo do início do mesmo, projeto. sim, no colo dos jovens, né? O padre Calazans, o fundador, vinha para Pelotas, ficava 15 dias conosco, né? Conheci os homens mais sábios, mais santos da minha vida, né? Ele foi senador da República em São Paulo, né? Tentou mudar o Brasil já naquele tempo, né? Se dedicou muito a isso. E era uma pessoa assim, quando eu olhei aqueles cabelos brancos, aquele coração de criança, uma cultura, uma sabedoria maravilhosa. E tudo isso nos motiva, né? Ver um fundador com uma vivência assim tão grande, tão forte, é possível chegar lá. Então, eu vou trabalhar minha fé, trabalhamos pessoalmente, trabalhamos como casal. O Sérgio me ajudou muito, 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 muito. Sempre, nos primeiros chamados, eu tinha dificuldade das palestras, ele vai que eu te ajudo. Ele escrevia, eu li as palestras dele com os testemunhos, e assim nós fomos indo devagarinho, e graças a Deus, com isso, as consequências foram muito boas, porque construímos uma linda família, né? Nossos filhos foram criados na fé, né? Com muita alegria. Nosso lar é um lar de Nazaré, nossa família também. Até hoje, nosso lar é um lar de Nazaré. O Sérgio faleceu vai fazer 7 anos agora, né? Mas ele continua me ajudando, né? A comunhão dos santos. Eu agora entendi mais o que era a comunhão dos santos, né? A vida sempre conosco, a vida gloriosa, né? Ele e eu continuo na igreja peregrina, mas ele está na igreja triunfante. Então, sabe, por exemplo, o Sérgio é muito forte na minha casa. Os netos rezam muito por ele, até os pequeninos que não conheceram pelas fotos, por tudo que a gente fala. Então, eu digo, a nossa história com Deus é muito bonita, Alexandre. Deixou muito um legado bonita, importante muito importante. na tua vida e, consequentemente, para a cidade de Pelotas. Também tem a participação Com do certeza. Sérgio. Sempre comigo, sempre. Maria Eulalie, tu falou do Emaús, então Pelotas é uma cidade precursora no Sim, Emaús, no sim. Brasil, podemos dizer? Brasil, sim. Pelotas levou, o padre Calazans escolheu Pelotas para nós levar para o Rio Grande do Sul. E aí a gente foi levando para Passo Fundo, Santo Ângelo, Rio Grande, Bagé, Frederico Westphalen. E aí fomos indo. E depois nós saímos do regional, que tinha um regional, coordenador regional, e entrou a Tereza Junei e levaram para Santa Maria, que é a última caçulinha, como eu chamo, nossa caçulinha. Depois o Sérgio levou para Brasília, e teve uma coisa assim muito importante, muito bonita, até me lembrei agora de contar aqui. Tem uma palestra no Emaús de pais e filhos, né? E quando nós fomos a uma palestra, essa palestra que chama Viver e Conviver, tinha uma menina cega, completamente cega, sabe? Aquela cegueira assim que o olho fica branco, né? E a menina estava sempre monitorada, e nós ajudando a menina, e aí nós demos a palestra, e depois ela nos procurou, tocava assim em nós, e dizia assim, vocês fizeram com que eu enxergasse meus pais.
que me emocionou muito, sabe? Impressionante. Até hoje me emociona. E ali ela tinha uma revolta muito grande, muito grande. E aí eu fiquei assim muito impressionada, nos abraçando. Ela abraçou, o Sérgio beijou bastante ela, cabelinhos compridos, linda, bonita menina. E quando foi no encerramento, disseram que uma menina queria falar conosco, né? E eu imaginei, deve ser aquela menina, né? E aí ela nos chamou, e ela estava os pais presentes, e ela chamou os pais. Disse, ó, tá vendo aqui, tocava no hino, esse casal fez eu enxergar vocês. Eu hoje amo muito vocês. Então, para ver também, né, como Emaús é um movimento abençoado, né? Aquela revolta terrível que a menina tinha, e culpava muitos pais de ser cega, né? Ela ficou, depois ficou muito tempo mandando cartas, dizendo assim, que vida maravilhosa ela estava tendo depois do Emaús. Um momento que marca e transforma uma vida. Exatamente. Bonito, né? Muito bonito isso. Fantástico. Teve a É, oportunidade de conviver com Dom Jaime também, que é uma Dom figura Jaime. importante para nossa cidade. O que dizer sobre Dom Jaime? Tudo é pouco. Tudo que eu puder dizer para o Dom Jaime aqui é muito pouco. Foi um grande pastor, né? Pastor que nos... Um pai, verdadeiro pai, né? Eu mesmo, com esse mocinho, eu senti muito quando ele faleceu, acompanhei muito toda a doença dele, né? E o Dom Jaime era, assim, um pai de todos. Ele era bispo dos pobres, preocupava muito com os pobres. Todos os dias de manhã ele me telefonava para saber como é que estava o banco. Todos os dias, né? Como é que está o banco, quais são as novidades, quais são as dificuldades. E sempre me ajudando, sempre junto comigo, esforçou muito. Depois ele, no jovem, era um bispo dos jovens também, preocupadíssimo com a juventude, né? O jovem que a gente semeia os valores verdadeiros humanos e cristãos, sempre humanos e cristãos, né? E também muito um pastor dos ricos, né? Ele gostava muito das pessoas ricas. Ele era um pai, né? Ele não tinha uma ideologia assim, bom, agora esse aqui eu vou afastar. Até aprendi muito a viver com ele também, assim, a unidade da igreja, que é uma coisa muito importante. A gente vê a igreja com tanta desunidade hoje em dia, né? Uns puxando para um lado, outros para o outro. Dom Jaime cultivava muito a unidade. Acho que esse Papa agora, Papa Leão, está trazendo muito isso, né? Eu tenho a impressão que ele vai trazer muito assim, a unidade da igreja, visitando outras igrejas e tudo. E o Dom Jaime era um pastor, tinha um coração santo, um coração de Deus, e amava os outros com a vida, né? Ele foi com Jesus, assim, ele testemunhava e pregava o Cristo vivendo, né? O olhar dele é um olhar bondoso, o abraço dele, um homem extremamente simples, né? Viveu a vida inteira no Fuquinha, uma roupinha muito simples, assim. Então, e o Dom Gêmeo sempre dizia que o casal que ele mais chamou em Pelotas para dar missões foi a Maria e o Sérgio. Ele sempre dizia isso para nós, né? Nós começamos a Feira da Fraternidade em Pelotas, nós começamos o cursinho, o primeiro cursinho, nós começamos o Emaús, nós começamos os bancos todos. Eu trabalhei muito na Casa da Criança, fui muito tempo presidenta lá, quando eu era mocinha, ele ia lá, brincava com as crianças, ele adorava, dizia que era a menina dos olhos dele. Então, o Dom Gêmeo foi um diretor espiritual, assim, fantástico, sabe? As pessoas tiveram oportunidade de conviver com ele, muito próximo da igreja, muito próximo das pessoas, né? Então, foi uma pessoa assim, encantadora. E eu tive toda essa vida assim com o Dom Jaime, e o último momento assim com ele foi muito bonito, porque quando o Sérgio morreu, eu senti um monte, sabe, Alexandre? Porque nós éramos muito felizes. Tudo que você pode imaginar num casamento, a gente era feliz. A Companheiro de gente, uma de uma vida. vida de forma intensa. Nós íamos fazer 50 anos de casado, mas já tínhamos mais 8 de namoro, então 58 anos juntos a gente teve, né? E aí, então, um dia eu estava assim, vivi da igreja, na missa, eu estava naquela crise de saudade, eu sempre dizia, esse grande dor tem que se transformar num grande amor. Desde que o Sérgio morreu, eu dizia isso, né? E eu estava no jardim, peguei um pedacinho de papel e fiz uma cruz, fiz uma Nossa Senhora, e abri assim, rasguei o manto de Maria. Na cruz só estava João e os discípulos, né? E aí eu coloquei toda a humanidade, toda, né? Independente de raça, de credo, de cor, de tudo, todas as idades, meninos, crianças, jovens, velhinhos. E aí eu levei para o Dom Jaime, atrás tinha um Espírito Santo grande e do ladinho assim disse, tenho sede. Todas as capelas de Madre Teresa, ela dizia isso, tenho sede. Foi a última palavra de Jesus na cruz, né? Não é sede de água, né? Foi sede de você, né? Eu tenho sede do seu trabalho. Isso você está fazendo aqui, você está Sim. oportunizando, né? Que toda a cidade conheça uma obra, né? Que Dom Jaime dizia que não conhecia outro igual no Brasil, né? E eu levei para ele. E ele disse, mas que maravilha. Pode imprimir, mas para eu te dar o imprimatur eclesial, tu tem que fazer uma oração. E eu fiquei 3 anos rezando. E quando o banco fez 3 anos, 20 anos, eu realmente fiz uma oração. Muito bonita, né?
E ali o Dom Gêmeos deu o imprimatur. E aí o padre Hamilton me ligou, que era o reitor do seminário, Dom Gêmeo Acamado. Eu fui lá às 6 horas da tarde, e ele em oração. Aí eu li para ele, ele não chegou a chorar, mas os olhos, sabe, a atitude assim de pai amoroso, Emocionou. satisfeito. Ele como bispo, né? Ter uma nova devoção, uma imagem de Maria, para ele também era muito importante, né? Ele sabia que estava terminando os dias dele, 40 anos de bispo, né? E eu também fiquei muito emocionada. E aí tem a oração da Madre Teresa de Calcutá. Eu trouxe, depois vou lhe deixar uma aqui, Que na minha maravilha, bolsa. que história maravilhosa. É, E os bancos vão surgindo com a participação de muitas pessoas também. Como que funciona, né? Eu sei que a Maria Eulalia é uma grande referência, mas sei que tu sempre dizes também que tu tens a ajuda de com muitas pessoas certeza, com nessas certeza. iniciativas. Como que foram surgindo? Tem o banco de leite, mas tem o banco de materiais, de É, empregos também. E duas novidades agora também surgindo, o Banco da Saúde e o Banco dos Móveis, né? é. Como que vão surgindo, Maria Eulalia, essas iniciativas e como que é a participação das pessoas nelas? Essa história é muito bonita. Se você olhar assim a história dos santos, né, que criaram ordens e missões, é uma história muito bonita, né? De alegria, de realizações, de dificuldades e principalmente de confiança em Deus, né? Confiança no chamado, naquilo que Deus nos chama, e confiança na execução, né? Se Deus me chama. E cada banco foi realmente por pessoas da comunidade e pessoas desconhecidas minhas, praticamente. O doutor Simão não foi pediatra dos meus filhos, pediu o banco de leite. Mas depois eu estava num grupo de oração, na casa da Nara Duval, e falar sobre o terço, sobre oração, e elas disseram que não tinham, assim, obra nenhuma, né? Rezavam, mas sentiam a vida vazia, porque Santiago diz, né, no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Imagina, é muito duro e muito forte isso, né? Então, não adianta a minha fé passar o dia inteiro na igreja se eu não trabalhar. É uma fé morta que não vai dar frutos nenhum. E aí a Regina, do Paulo Roberto Fonseca, me disse: eu tenho umas roupas para dar. Tu queres? Eu digo: olha, eu até quero muito para as vilas, mas o meu sonho é abrir um banco de roupas. E o grupo, que já estava assim, sabe, naquela hora que Deus está citando, né? Está prontinho para nascer, como eu digo. Disse, ah, não, mas a gente assume, porque a gente quer trabalhar. E aquele grupo da Casa da Nara Duval, que ali começou o banco de roupas. Depois o banco de material, o banco de remédio, eu estava recebendo um leite para as crianças do banco de leite, e aí o doutor Adalgismo Malaquias me chamou, que eu não conhecia. Quando eu passei na mesa, ele me chamou e me disse: olha, o meu sonho desde jovem é abrir é dar remédio para os pobres. Os pobres têm o remédio de graça. Eu tenho vontade de. E eu sempre digo: você vai ser o coordenador, né? Então, olha, doutor Adalgismo, vamos abrir o banco de remédios e você vai ser o coordenador. E ele foi por muito tempo, né? Até que ele se mudou de Pelotas. E depois até o doutor Simão nos ajuda na validade dos remédios. E aí abrimos o banco de remédio, numa missa, sempre numa missa, em São Lucas. Eu levei uma caixinha de aspirina, e a Hilda Pugina, uma pessoa de Emaús, muito querida minha, levou uma caixinha de melhoral. Então colocamos no altar, no ofertório, eram 2 caixinhas assim, do tamanho dessa sua canequinha aqui, né? Você foi lá hoje, né? Cresceu assim, estupidamente. É uma coisa maravilhosa. Tem remédios, tem mais. Qualquer farmácia que você vai, que às vezes tem um, vai buscar no outro. Lá tem quantidade. Nós atendemos 500 pobres por mês, né? Tem a Heloísa, que atende lá, é dedicada. Os médicos, eu quero agradecer muito aqui os médicos nos mandam muitas amostras grátis. E Sim, os laboratórios, né? Os laboratórios nos ajudam tanto que nos deram um freezerzinho, né? Pra gente guardar esse remédio gelado, para para conservar. conservar, porque precisa esse remédio, às vezes que precisam, né? A diabetes, especialmente. Então, foi ótimo. Esse outro, nosso caçulinho, o Banco de Material Escolar, nós estávamos distribuindo os alimentos. Na última quinta-feira do mês, a gente distribui todos os alimentos, né? Com os fretes de meia e meia hora, para todas as comunidades. O Rogério falou: o banco não é para as instituições, para as entidades. Tens muitas amigas que também trabalham que vão te pedir. É para a vila. É aquele a que está à margem da sociedade, aquele onde ninguém chega, né? Então, nós cuidamos tudo isso que o Dom Gêmeo nos disse, assim, com muito carinho, o nosso tesouro, como eu digo, né? O nosso grande capital de graça e de ação é as palavras do Dom Jaime. Então, nós fomos ali, e uma menina que estava buscando remédio, da Aparecida, falou assim: ai, dona Maria, só não me ajuda uma campanha, tá? Outubro, novembro, uma campanha de lápis, que as crianças da vila não têm lápis. Puxa, meus netos, eu sempre digo isso, tem lápis, as canecas borbulha lápis, né? Sobrando. Sobrando. A gente chega numa criança e os pobres não têm lápis. Eu aprendi muito na assistência social com os pobres. A miséria, né? A gente não imagina que na cidade da gente tem irmãos, crianças que não têm um lápis, né? Mas não tinham. E aí eu disse: olha, campanha eu não vou fazer. Eu vou abrir um banco de material escolar e você vai me ajudar.
Realmente, as professoras formadas em pedagogia aposentadas já começaram a se reunir e o banco funciona muito bem. Hoje a Moretti é coordenadora, junto com a Silvia, que é a vice, trabalham muito bem. Tem tudo muito pronto. As crianças já estamos com os kits quase prontos. Agora, em fevereiro, quando começam a buscar, eles têm que levar o quê? Apenas uma requisição da escola que nós carimbamos. Nós entregamos todo o material. Cadernos, folhas, livros. Isso é Que impressionante. maravilha. É uma maravilha. Fantástico. Veja o remédio, basta só a receita. O banco de leite, basta só a receita. E eu não gosto de burocracia. Acho que Jesus não foi burocrático. Jesus foi simples e muito interagiu com as pessoas, né? Chegava uma pessoa nele, ele abria o caminho, ele abria a vida daquela pessoa e transformava. E eu acho que assim tem que ser o banco. Quem chega lá, até vou lhe contar uma passagem das mais bonitas da história do banco. Eu tinha chegado no banco, esse dia cheguei um pouco atrasado, não sei porquê, umas 3h30, 4 horas. E uma amiga minha, Nana Ristander, que é uma pessoa maravilhosa, ela é carioca, casou com o Luizinho, veio morar aqui. E ela estava muito aflita, e ela é muito calma, sabe? Ela tinha trabalhado na Casa da Criança há muito tempo comigo, foi minha vice-presidenta. E aí ela disse, chegou um casal aqui com uma criancinha que acho que vai morrer. Sinelinho de dedos, eu disse, como? Mas como? E não tinha o leite. Não tem o leite. Nós não trabalhamos com leites especiais. Um leite especial é R$400 a lata, né? Então, a gente até ajuda com alguém que chega num determinado momento, mas nós não temos latas de R$400. Custo alto, Não né? temos, não temos nem condições, né? E aí eu disse assim, então eu vou nas paradas de ônibus, porque aqui Pelotas é pertinho, né? Eu vou na Bento, eu vou na Floriano. E aí uma amiga minha, uma prima minha, Cristina Osório, falou, eu vou contigo, eu vou dirigindo, tu vai olhando. Fomos procurando, e não achei. E aquilo me deu assim, comecei a rezar. E de noite eu fui numa Maranata de Emaús, que era sobre Nossa Senhora, no mês de maio. E eu olhava para Nossa Senhora e dizia, minha mãe, ajuda a achar esse outro filho. Ele não pode morrer. Se ele bateu no banco, uma pessoa que bate no banco, tem que ser salva, né? Porque é a estrutura que nós temos. E aí me deu, assim, uma ideia de ir na vila. A Naná tinha 3 dados, né? Vila Princesa, Menino e Saiu da FAO. Vila Princesa. E nós temos o Conselho Solidário, que arrecada, né? Todos nós que arrecadamos os alimentos. E o Conselho de Partilha é aquele que doa nas vilas. Vai lá nos pobres, reúne, dá da maneira que ele achar melhor naquela vila. Aí eu falei para o seu Osmar, preciso do senhor, assim, às 7 horas, estou passando aí. Passei toda a noite com o terço, me acordava, dormia, dormia. Mas aquilo, assim, estava dentro de mim que eu ia encontrar aquela criança. Jesus me disse, vai em frente, vai encontrar. Cheguei na seu Osmar, você é agulha em palheiro, imagina se vai encontrar essa criança. Você nunca vai encontrar. Ainda estava um pouco de Covid, né, e eu de máscara. E aí comecei a bater nas portas. Não sei. 8h30 da manhã, as pessoas meio dormindo. Até que eu fui na UBA e vi. E entrei. E disse, eu perguntei pro porteiro, o senhor viu uma criança? Mas tudo aí de chinelo de dedo, com criança no colo. Como é que eu vou saber o que a senhora procura? E eu sempre dizia, eu não sei, mas Deus sabe. Eu uso muito ejaculatória comigo. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu dizia, Deus, meu Jesus, tu sabes. E aí eu bati palma forte. Foi um silêncio assim. Eu digo, gente, você tem que me ajudar. Eu sei que o pessoal da vila se conhece, né? Eu estou procurando um casal assim. E uma moça fez assim. Eu sei. Na rua do Antônio Zatra, o número tá bom. Do Antônio Zatra, mais um sinal. Mais um sinal, né? Aí eu fui lá, encontrei. Era um lixão, assim, na frente da casa. Coisa mais triste, sabe? Um lixão. Aí veio a mãezinha, disse, eu vim buscar. Não, eu já tive um banco com a Tereza, a gente não conseguiu. Não, mas vocês vão conseguir sim. Aí foi, bom. Leite para as crianças, né? A criança está linda, pediatra, já cercamos a criança, ferro, fizemos análise, né? Pediatra, roupa para ele, mais 2 maiorzinhos, roupa, material escolar para os maiores, roupa para a família inteira. Transformou uma família. A criança está linda, risonha. Maria Eulalie, isso eu queria entender melhor. Vocês conseguem fazer o acompanhamento dessas famílias? Conseguem fazer algum tipo de parceria para trabalhar conjuntamente? Como que funciona nesse aspecto? Algumas voltam, outras desaparecem. Quando resolve o problema, você não consegue desenvolver o crescimento e a formação daquela família, eles vão embora. Essa ficou bastante tempo, ficou uns 3 anos conosco. Agora também desapareceu, se mudou, desapareceu. Assim, quando eles já estão mais fortes, saíram do risco, da área de risco, né? Porque eles têm uma área de risco, a criança está desenvolvida. Até mandava algumas fotinhos pelo celular e tudo, aí depois desaparece. Então, nós ficamos até uns 3 anos, quase 4 anos acompanhando essa criancinha, sabe? Um gurizinho lindo, forte, os pais, os irmãos também. Depois eles desaparecem. É porque não precisa mais da gente, né? Conseguem se estruturar, e dar continuidade. Na vida. Isso aqui é bonito também, eles não ficam dependentes do banco, né? Sim.
E as duas novidades, o Banco da Saúde e o de imóveis, de onde surgiram essas ideias e como que eles vão funcionar? Mais uma pessoa da comunidade de Pelotas. Aos 3 anos, doutor Saulo Recuero, urologista, foi visitar as guirlandas de Natal, que é uma exposição que uma amostra de guirlanda que a minha nora faz, né? E é o carro-chefe do banco, né? Ela vende guirlanda. Esse ano se vendeu R$ 900 cada guirlanda. Ela conseguiu vender com todos nós 144 guirlandas, imagine. O grupo pegou, né? Então foi muito bonito. O doutor Saulo entrou e ela tem uma guirlanda símbolo com os bancos, tinham 6 bancos. E ele perguntou: banco de alimentos, banco de saúde, remédio, emprego. Nós temos banco de empregos também, que funciona quarta-feira. As pessoas vão lá, tem cadastro. Por que não tem banco de saúde? Ela olhou para mim, me levantei, me apresentei, e aí eu conheci muito a mãe dele, né? No meu tempo, assim, me lembrar com 5 filhinhos. E ele disse: eu tenho muita vontade de fazer um banco. Não, quando ele disse que tinha vontade, Deus fala, né? Porque Deus fala alto, não precisa repetir. A gente não precisa repetir as coisas de Deus. Deus fala e aquilo é certo e não dá para duvidar, né? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ir em empresas, né? Os mais conhecidos, se podia construir, ajudar. E ninguém podia. E aí eu teve uma promoção do Hairtech, do cabeleireiro. Eles são muito queridos, muitos meus amigos. E eu vi Para os nossos convidados aqui também participaram conosco. a gente tem muito a dizer também, né? E aí eu vi, assim, Construtora Zavaleta. Aí eu pedi para me apresentar, marcamos uma hora, eu fui lá, falei com o Maurício, que eu não conhecia. E foi muito bonito, porque lá tinha um cafezinho, o Ferrero Rocher, que eu sou louca por chocolate, mais uma mensagem. Faz 50 anos quase que eu vou nas empresas, eu nunca vi mensagem. Sua força é sua determinação. Sua determinação é sua força. Peguei aquela mensagem, dobrei. Agora, quando inaugurou, o Maurício nem sabia. Vou botar num quadrinho lá, a gente projetou, né? E ali, eu mostrei o projeto, ele falou assim: mas como que a Zabaleta não vai abraçar esse projeto? Isso é uma beleza, né? E ali fechamos, nós estamos dando material e eles entram com a mão de obra. E esse projeto vai atender, estamos com 8 médicos, né? Clínica, urologistas, especialistas, já temos fisioterapeutas e outros tantos. Então, eles fizeram um projeto muito bom, salas clínicas, e a entrada, assim, só que eu disse: como é que eu vou manter este banco de saúde, né? Se o banco de alimentos, né, nunca faltou, mas a gente tem que trabalhar muito para fechar as contas, Claro. né? E aí eu me lembrei, então, de a gente poder trabalhar, criar um outro banco, banco de imóveis, que sustentaria financeiramente o banco de saúde. Aí eu fiz bastantes reuniões, Secretaria de Saúde, não podia ser a mesma porta. Então o banco de saúde entra com uma porta para e o banco à esquerda demolimos uma parede. Essa casa foi nos dada para a dona Flora Barcelos, em testamento, que ela queria que fosse para os pobres. Olha que bonita a história dessa casa, né? E ela nunca imaginou que essa casa seria. Aí no dia seguinte o jornal botou que era o primeiro banco do estado e depois o primeiro banco do país. Do país, eu já ia perguntar, que eu li que era primeira iniciativa do país. Então a Zabaleta a limpeza já aconteceu, a segunda parte da demolição já aconteceu, já está na construção. E estamos preparados, aí você vai ser convidado, né? Para a gente, se Deus quiser, inaugurar dia 25 de março no Estação Nossa Senhora. Por quê? Primeiro, para a data é linda. Segundo, o Buquê do Amor, que é uma das campanhas que eu faço, faz 44 anos na cidade, que dá lã para todos os grupos, hospitais, veste crianças, colégios, vilas, né? E acho que nem sei, não dá nem para calcular, o Sérgio gostava de fazer conta quantas crianças já foram abrigadas, né? E nesse dia, no dia 25 de março, há 44 anos atrás, a dona Lucy Calharo foi na minha casa, que o roupeiro Imaculada que você ia fechar, que eu fizesse alguma coisa. Eu rezei e veio a campanha das debutantes, né? A menina que levasse o maior novelo de lã seria a Presidente do Buquê do Amor. Teve tempo que a debutante parou, aí foi como meio fraquinho, mas depois veio com toda a força de novo, né? E também o banco de leite. Abrimos também, foi o dia do projeto, que eu levei para o Dom Jaime, e o Dom Jaime disse assim: ai, mas que bonito isso, que dia é hoje? Então tá, foi 25 de março, na Estação Nossa Senhora. Então o banco de leite e isso nasceram nesse dia. Que maravilha. Agora vai nascer, se Deus quiser, o banco de saúde. Tem o Buquê do Amor também, que tu comentou, que eu sei que tu fez parte dessa iniciativa. Rápido, porque o tempo deve estar quase esgotando, dessa né? iniciativa. E sobre o Sábado Solidário também, que às vezes a gente se depara com os jovens na porta do supermercado. Essa ajuda que a gente dá, às vezes com muita pressa, passa despercebido, mas eles estão sempre lá, né, Mariola ali. E essa iniciativa
ajuda no banco de alimentos e nessas obras todas, né? Isso Então, ajuda demais. pedir para reforçar a importância dessa ajuda. Eu acho, Alexandre, que as pessoas não se dão conta quanto ajudam. 2.000 quilos, transforma isso em dinheiro, 6.000, 7.000, conforme o alimento que é 8.000, né? Então, o movimento de Emaús é uma base sólida. Essa é a arrecadação por sábado, em média? Sábado, primeiro sábado do mês. A 2.000 quilos de alimentos, né? Em geral é a média. Então, os jovens vão, os grupos, né? Eles ficam de 2 em 2 horas, 2, e ficam entregando um panfletinho. Então, a gente pede e depois passa de noite um caminhão, freteiro, em todos os mercados, e às 11 horas eu recebo a foto do caminhão, carregadinho já, fica no depósito, e no de segunda-feira ele vai para o depósito, para o nosso depósito, Banco Matereza, e a gente conta os alimentos. É impressionante, sabe? Se as pessoas se dessem conta, assim, aquela doação, Matereza fala muito na gota, né? É importante dar gota no mar. Se o mar não tivesse gotas, o mar seria menos mar. Se o mar não tivesse nenhuma gota, não existiria mar. Essa é a Verdade. existência da nossa vida, né? Vai tirando um pouquinho da nossa vida, né? A vida vai empobrecendo, vai diminuindo, até que tirar tudo, acaba a vida, né? Mesmo que você viva é uma vida vegetativa, você não vive mais a vida que Deus morreu para nós vivermos, né? Uma vida com toda intensidade. Então, isso é muito importante no banco, porque a gente vai dando um alimento, dando outro alimento, e no fim do mês nós distribuímos de 15, 14 toneladas, às vezes 19 por mês. Esse mês vamos distribuir 19 toneladas para os pobres. Na última quinta-feira do mês, durante toda a manhã, os freteiros vêm vindo, que é por conta das paróquias, e nós vamos enchendo os caminhões e eles vão levando. Então, muito importante. O Banco de Alimentos é um carro-chefe importante. E o Sábado Solidário é a maior doação mensal, né? Eu te pedi para reforçar porque às vezes a gente é. passa com pressa, né? Isso. E às vezes as pessoas têm condições, inclusive, de ajudar com 1 quilo, 2 de alimentos, mas tá com pressa, vai no supermercado, acaba esquecendo ou passando direto, né? Então, para reforçar essa importância dessa ajuda, porque a gente já vai no supermercado, compra 1 quilo de alimento a mais, na saída já está contribuindo com essa grande iniciativa que é o Com Banco de certeza. Alimentos. Essa oportunidade que você está me dando aqui, esse podcast 360, isso é ímpar. O fruto que dá é impressionante, viu? Toda pessoa que ouve, ela se conscientiza diferente, ela já vai com outro espírito. A gente Porque não... aquele alimento que passa, que sai do bolso dele, do coração mais, que passa na mão do jovem, que chega no alimento na mesa do pobre, é que faz o pobre viver. A gente não para refletir que é essa iniciativa que a gente ajuda Eu digo muito para os naquele jovens pequeno auxílio do olha, sábado, nas né? mãos de vocês passam os alimentos para os pobres viverem. Porque a pobreza é uma coisa, a miséria é outra, né? E eu trabalho muito com a miséria. Quem trabalha com a miséria muda o coração, a mentalidade, a inteligência. A gente se transforma. Eu acho que os maiores meios de conversão é você trabalhar junto com o miserável, né? Aquele que realmente não tem roupa, nós temos roupa, não tem alimento, tem remédio, tem leite, tem material escolar, né? Agora vai ter saúde, né? Então você vê que obra gigantesca que Deus pensou para a nossa cidade de Pelotas. E o meu sonho é exatamente isso aí, né? É acabar com a miséria da cidade. E é momentos como esses, assim, riquíssimo, né? Que a gente não pode deixar passar. Porque eu digo, Pelotas vai deixar de ser princesa para ser rainha, mas serve. Eu tenho Verdade. certeza que isso vai acontecer. Eu estou rezando, eu não sei como, mas Deus sabe. Eu sempre digo, eu não sei, mas tu sabe. Daqui a pouco ele me abre o caminho, né? Nós temos que chegar lá em cima. Pelo Lá em jeito sempre Brasília. abriu, né? Sempre abriu. Deus não fechou o caminho para ninguém. Se você olhar toda a história da salvação, desde Abraão, aqueles que procuraram Jesus encontraram. E quando encontram, tem a transformação. Olha os cegos de Jericó, tua fé te salvou, né? Os 3 que ele ressuscitou. Deus não fecha a porta e Deus também não visita, ele mora dentro de nós. Isso é que eu acho bonito, ter certeza que Deus é amor, que eu sou morada de Deus, que ele mora dentro de mim, para alguma coisa. Eu tenho um plano com toda a história de salvação. Como você tem o seu aqui como radialista, né? Sim. Alcança os entrevistas, é incrível, né? Às vezes vai um menino lá do Diário Popular, e hoje da Hora do Sul, e eu digo assim, vocês não imaginam o que é uma matéria bem feita. Tem um alcance extraordinário, né? Então, isso é uma Verdade. comunidade que vai se construindo, que vai formando a civilização do amor, né? Nada passa em vão. Então, nós temos essa certeza que dentro de, não sei se muito tempo ou pouco tempo, mas se Deus quiser, Pelotas vai transformar. A gente, às vezes, se habitua e fica indiferente ao irmão, né? Você vê uma pessoa jogada, tá sempre jogada Naturaliza ali. muitas coisas que a gente não deveria naturalizar no dia a dia da gente, né? É chocante, né? Podia ser um pai, um irmão, podia ser eu.
Então, eu tenho certeza que nós vamos mudar Pelotas, viu? Porque Deus já, nesses 23 anos, já mostrou para nós. Vai em frente, que eu estou com vocês. E aí o Brasil inteiro vai olhar para Pelotas e vai dizer: "Mas por que que Pelotas não tem miséria?" Porque as pessoas, os pelotenses, têm um coração humano. Maria Eulalie, e tu comentou que em alguns bancos as pessoas tinham fé, mas não tinham essa prática, essa ajuda prática do dia a dia. E a gente tem sempre muitas pessoas querendo ajudar, né? Seguidamente a gente encontra pessoas que, eu queria ter um lugar para poder fazer um trabalho voluntário, para poder me dedicar. E algumas cidades, inclusive do Brasil, hoje têm plataformas, né, que conectam pessoas que querem prestar trabalho voluntário a instituições que precisam desses trabalhos. Tu achas que a gente teria como fomentar hoje, transformar Pelotas, por exemplo, na capital nacional do voluntariado? A gente poderia fazer um pouquinho Ó, mais, olha tentar que incentivar um ideia pouquinho bonita que você mais? já disse aí. Já pulou. A gente tem que ser Fernando Capelo Gaivota, que voa alto e tem que voar diferente, né? Olha que coisa bonita. Se nós começarmos a chamar Pelotas como uma capital disso, daquilo, vai fomentar, com certeza. E o banco, né? Lá nós estamos trabalhando só com voluntários. Esse dia eu estava numa reunião, as pessoas, mas não tem pago. Não, não tem pago. Tem a Chuchu, que trabalha, a nossa secretária executiva ali, e a Heloísa, que trabalha no banco de saúde, nos dois, né? O banco de remédios e o banco de leite. Então, nós temos até a certeza, mas a certeza mesmo que se o nosso trabalho for bem íntegro, bem correto, baseado em oração e saber que é de Deus, que nós somos instrumento, isso é importante, né? Que eu sozinha, nem o grupo só, nós todos somos instrumentos de Deus para que Deus age, que a gente possa realmente, como já transformamos, quantas famílias já não são mais miseráveis, Com né? certeza. Quantas crianças que a gente já salvou, quantas crianças que hoje têm material na escola, que sorriem com os lápis, mandam fotos para nós, colorindo com lápis de cor, com caderno, abraçados, nas mochilas que a gente pega no fim do ano, né? É raro uma criança no nível social bom que não ganhe uma mochila nova, porque a velha parece ser estragada. Às vezes nem tá, mas tá mais velhinha. Só o tempo do uso já, Nos já leva tem a essa situação do mochila, descarte, que é né? aquela que só o tempo do uso é muito descartável a vida hoje, né? A própria vida hoje. Então, se as pessoas crianças nos levarem lá, nós agora encerramos dia 19. E dia 18 a gente faz o nosso Natal bem simples, assim. O nosso amigo secreto é a criança da vila. É aquela gurizinha, aquela guriazinha que não tem material escolar. Todos nós levamos material escolar. Então, se toda a comunidade nos levasse lá, e às vezes a gente faz drive-thru, né? Só buzina a gente já vai pegando, né? Toda essa semana, 18, 19, imagine, que maravilha que seria, né? Então, eu tenho certeza que eu já houve tanta transformação, o banco já cumpriu tão bem a missão de Deus, que ele vai, com certeza, nos colocar, e Nossa Senhora de Calcutá também vai nos colocar, e nós vamos mudar Pelotas. Nós vamos tirar esses irmãos da rua e da miséria, né? Mal cheirosos, que a gente tem medo, que a gente se afasta, mas nós vamos abraçá-lo eles numa casa de Calcutá muito bonita, que tem, assim, oficinas, né, que a gente vai vendo, que dá para marceneiro, que dá para serigrafia, enfim, e a gente vai fazer uma casa, eu preciso disso, uma grande verba do governo federal, né? Tem que ser uma coisa assim, mega, mas ele vai nos dar. Deus vai tocar no coração de alguém lá em cima que vai nos ajudar a mudar Pelotas. Eu O tenho principal certeza nós disso. temos hoje que são projetos que funcionam e que já ajudam pessoas há tanto tempo. Na verdade, nós temos cases de sucessos aqui, né, Sucesso. para Temos, muito bem. mostrar como que faz dar certo na Temos. numa E acho que cidade. também essa nossa credibilidade também é uma graça, eu digo tudo é graça de Deus, né? Esse grupo que trabalha, né? Grupo são muito comprometidos, né? As pessoas me dizem, como você não tem esse voluntariado, não falho? Não. Eu segunda-feira tenho 2 ou 3, de manhã, de tarde, cada dia da semana tem 3 ou 4 voluntários servindo com alegria, como Nossa Senhora, né? Servir com alegria. Não é assim uma bucha, eu digo é graça, eles mexem, não é bucha, é graça. É graça de Deus, nós temos turma sendo. Se você for lá, vão lhe oferecer um cafezinho, aquele leva uma roupa, o outro compra outra roupa. Nós temos um espaço gourmet muito bom que eu quero divulgar aqui. Começou com uma brincadeira de um biscoitinho. Hoje tem pães, tem cucas, tem biscoitos doces, biscoitos salgados. Agora estamos com chocolate de Natal, tem queijos maravilhosos, que eu fiz uma parceria com uma cooperativa de São Lourenço. Tem queijos maravilhosos, tem baba de moça, doce de ovos, tem pizzas. Agora eu fiz também com o Felipe. Você vai lá, pega 3, 4 pizzas, em cada pizza nós ganhamos R$ 5. Então, nós temos um espaço gourmet muito forte e mexeu muito com o banco isso. A pessoa vai comprar o biscoitinho, leva uma roupa. Como é que funciona? Ou então vou lá no mercado de Calcutá, compro uma roupa. Então, o banco é muito vivo, sabe? É uma obra Compra muito viva. diferenciada, porque além de consumir, tá ajudando Ajuda. É diretamente. exatamente isso aí, né? Dá um presente. Dá um presente para um amigo, um chocolate. Tá bem, mas aquele chocolate está ajudando um pobre, que é o alimento chega na mesa do pobre, entendeu?
Onde é que é o endereço? Vamos aproveitar para É Major divulgar. Major Cício 201, é na esquina da Anchieta. Tem uma quadra da Catedral. Seguindo a Catedral via centro, vira para a Coronel Pedro Osório, uma quadra certinho, uma esquina grande. Ali tem 3 portas. Uma porta do Banco de Remédios, a outra do Mercado de Calcutá. E tem uma Madre Teresa, que é a nossa logomarca institucional, com uma criancinha no colo. Quer dizer, essa Madre Teresa é você, sou eu, sabe? Agarrando, né? Porque se cai o braço, cai a criança. Né? E o Verdade. banco, a logo do banco de leite é muito bonita. Ela parece uma criança mamando, tem um braço assim, né? E aí eu digo, não é a criança mamando, é o seu braço. Se o braço não ajudar o banco de leite, a criança vai morrer. E morre, Verdade. viu? Nós tínhamos quantidade do doutor Simão, assim, aquela criança numa hemorragia, e depois não salva mais. Verdade. Agora imagine uma mãe e um Importante a pai, ajuda. né, vendo que não tem condições financeiras para alimentar um filho. Deve ser a pior coisa, né? Terrível. E aí tu tem o impacto também, né, Maria Eulalie, com projetos com tantos anos, o impacto de gerações, né? Com certeza tem jovens, até adultos hoje que receberam esse auxílio lá na infância, que isso contribuiu para que tenha inclusive uma família hoje que não necessita, né, da ajuda, porque lá atrás essa pessoa, esse chefe ou essa chefe de família, teve a contribuição do banco para poder se desenvolver. No Covid, eu tive um Covid muito forte, mas antes do internado, no primeiro Covid eu fiquei 3 meses em casa, né, sozinha, com uma bermudinha limpando a minha casa. E quando a primeira semana começaram a terminar, eu gosto muito de alface, tinha mais alface, bom, como é que vai ser agora? Bate na porta, um rapaz, dona Mali, eu sou pai de uma criança do banco de leite, eu vim lhe ajudar. Tá aqui a minha moto, o que é só para que compre? Toda semana esse pai ia lá e me levava a surtidinha que eu precisava. Veja como a graça de ser graça, é graça Verdade. pura, é Deus puro, né? Eu via nele Jesus, e ele mas meu Deus, meu filho salvou tão bem, os dois, o outro também já tinha problema, né? E como? Eu me lembrei da senhora, e bati na sua casa. Deus manda a graça, né? Deus envia pra gente, né? Então a gente fica cheio de graça com Nossa Senhora, porque é graça por todos os lados. A gente ficou tão amigo, as crianças, porque o leite, às vezes, eles têm um tempo, né? Temporário, alergia. Tem outros que são para sempre. Tem uma menina que é minha afilhada, é toda bloqueada, coitadinha, neurologicamente, e a filha chama minha princesa, né? A mãe, ela, toda a vida ela vai ter que tomar esse leite, mas tem outros que não, 4 anos, outros de 8, 10 anos. E Então, depois param de não precisa tomar. mais. Não mais. Maria Eulalie, eu queria te agradecer por essa Imagina, eu conversa agradeço. excelente, essa boa energia e por divulgar essas iniciativas importantes também, fazendo um chamado para quem tem interesse, né, de participar, de ajudar, que possa contribuir, procurar a Maria Eulalie ou essas pessoas que também fazem parte dessas iniciativas, que fazem elas acontecer, porque quanto mais ajuda a gente tiver e quanto mais forças a gente somar, mais cedo a gente vai conseguir vencer esses desafios que a gente Com tem. certeza, a cidade vai melhorar. Pelotas vai ser mais humana e mais divina. Porque tem pessoas como você também, né? Muito O obrigado. alcance que tem esse aqui. Mas diante E a Bruna também, né? de Que é quietinha ali, né? de toda essa fala e desse legado aqui, a nossa grande referência és tu, né? Muito legal conhecer a tua história, né? E também acaba servindo de inspirações, não só o teu legado, né? Mas a tua história para outras pessoas, para que a gente possa sempre dar continuidade a essas iniciativas. E queria te pedir, claro, não vou perder a oportunidade para deixar uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, as pessoas que nos escutam também, né? Como é essa forma de levar a vida da Maria Eulalie, né? Com a presença de Deus também e com o impacto aí e o papel da fé na tua vida. Bom, então eu vou deixar aqui um lema da minha vida, né? Que eu escolhi, logo que comecei a trabalhar no Emaús: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. As palavras de Nossa Senhora, quando hoje apareceu, isso que ela seria a mãe de Deus, né? Nós temos que gerar o Cristo em todos os corações, né? Eu tenho certeza que hoje eu saio, mas ficou o amor de Deus aqui no seu estúdio, nos seus corações, e também no meu coração, tudo que eu recebi aqui. E é uma ex-amor, escrava é a única escravidão que liberta, né? Ser escrava de Deus é ser livre, né? Livre para amar, para viver, para ajudar, para sorrir, para encantar. Então eu queria deixar a todos essa mensagem que não é minha, é de Nossa Senhora, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Pedindo a Nossa Senhora, que é a mãe de todos, que abençoe a todos que estão nos vendo aqui, a vocês especialmente, e a todos da obra, né? Que eu rezo muito para as pessoas que tanto nos ajudam,
E aí nós seremos com Maria cheios de graça. E aí temos a nossa felicidade e cumprido o plano de Deus. Muito obrigada, Alexandre, de todo o coração, por esse momento humano e divino que você me proporcionou aqui. Angela, nós que agradecemos, muito obrigado. Ficamos sempre à disposição para poder contribuir sempre que for necessário. Obrigado. Voltarei. Com certeza. Obrigada.